Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento todos os presentes em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Agradeço muito a vossa presença e, sobretudo, as intervenções, os contributos neste debate sobre a autonomia de gestão dos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos, num processo que se tem caracterizado exatamente pela falta de discussão e pela falta de debate. Nós somos muito críticos, começaria por dizer isto com toda a clareza, nós somos muito críticos de todo este processo e da maneira como ele tem ocorrido. No âmbito desta Comissão Parlamentar, o PSD tem insistido na necessidade de um profundo debate, de um alargado debate sobre este assunto. No âmbito da Comissão tem havido diferentes entendimentos por parte dos diferentes partidos políticos sobre as formas desse debate, sobre o método das audições, mas isso é o menos. O fundamental foi o entendimento que se obteve, o consenso, no sentido de haver este debate, esta discussão, esta ponderação sobre a matéria. Como disse, eu estive aqui a retirar enfim, a intervenção que trazia preparada, porque depois nós somos muito críticos sobre o procedimento, sobre a maneira como tem ocorrido este processo, mas depois do que ouvimos aqui hoje ficámos ainda mais preocupados. Ficámos muito mais preocupados porque percebemos que aquilo que intuíamos, aquilo que nos parecia do que vamos sabendo pela imprensa, mas compreender que os principais agentes, os interessados, os principais atores de todo este processo não foram de facto ouvidos, não se pronunciaram, não sabem qual é a versão mais recente, como os deputados também não sabem, como a Assembleia da República não sabe, é um muito mau princípio para discutir este processo. O processo, a sua importância e a sua complexidade não é de estranhar que haja críticas, não é de estranhar as críticas que têm havido, muitas delas críticas no sentido de propostas, portanto, não apenas de falar mal do procedimento. É normal que haja sugestões, que haja propostas alternativas, como tem havido. O que não entendemos e o que não é normal é que o Governo continue a achar que não há nada a discutir neste processo. Com uma proposta que foi elaborada praticamente em segredo, como se sabe, e que nós, por exemplo, conhecemos, porque uma entidade nos enviou em determinada altura, durante o verão, uma proposta para a nossa intervenção, pedindo a nossa intervenção com a preocupação por alguns dos aspectos dessa proposta. E, portanto, é importante lembrar que este é o primeiro debate que existe sobre esta proposta do Governo, do Ministério da Cultura. O que nós sabemos, e sabemos pela imprensa, é que ela foi, enfim, debatida, e ainda bem, pelo menos com duas entidades, em julho de 2018. Nós conhecemos dois pareceres que levaram, pelo menos, a uma alteração da proposta inicial e, portanto, isso foi relevante, mas a verdade é que esta proposta foi enviada aos diretores, tanto quanto sabemos pela imprensa, dos museus e monumentos, no fim do mês de julho, para conhecimento. E hoje percebemos que é assim. O Governo também decidiu não informar a Assembleia da República sobre este processo, decidiu não debater na Assembleia da República este processo e, como digo, nós soubemos que ele estava a acontecer e que a proposta estava a ser elaborada entre julho e agosto, portanto, com o país a banhos. Nós insistimos no dia 3 de agosto, apresentámos uma proposta, fizemos uma pergunta regimental ao Governo, no dia 3 de agosto. Queríamos saber, pedimos explicações sobre a fase em que se encontrava o processo, sobre que debate é que estava previsto haver e nós recebemos também resposta e até hoje, passados quase 6 meses, não recebemos resposta. Portanto, é neste enquadramento de recusa de debate por parte do Governo que nós estamos hoje aqui a discutir esta proposta que era para ser aprovada em Conselho de Ministros até ao final de dezembro do ano passado.
foi isto que o Sr. Ministro, chamado aqui à Assembleia, à Comissão, por um requerimento, salvo erro, do CDS, nos informou que era a única coisa que sabíamos, que a proposta seria aprovada até finais de 2018. Sabemos que não foi, não sabemos neste momento também que proposta é que existe, aliás, vimos hoje que ninguém sabe muito bem, e assusta-nos que a Sra. Ministra, tanto quanto sabemos pela comunicação social, nos diga que será aprovada em breve, mantendo, portanto, em nosso entender, aquilo que já é uma teimosia em não debatermos esta matéria. Quer dizer, isto é também mais preocupante quando nós conhecemos a falta de rumo que tem havido nesta legislatura relativamente a esta matéria. E, portanto, também convém lembrar. Em 2016, o Sr. Primeiro-Ministro, que anunciou numa visita ao Museu Nacional de Arte Antiga, com o Sr. Ministro da Cultura ao lado, era que se estava a preparar o processo de autonomia de gestão do Museu Nacional de Arte Antiga. E, portanto, isto praticamente no início da legislatura. Era este o programa que nós conhecíamos. E é neste enquadramento que o Sr. Ministro da Cultura, aliás, um mês e pouco depois, em finais de junho de 2016, aqui na Assembleia da República, revelou os pormenores. O Governo tinha em mãos um projeto de autonomia de gestão do Museu Nacional de Arte Antiga, era um projeto piloto. O Museu Nacional de Arte Antiga iria ter um novo estatuto jurídico, como uma autonomia administrativa e financeira, e o processo haveria posteriormente de se estender ao universo museológico nacional. Em finais de 2017, não avançando e desconhecendo nós qualquer avanço neste projeto piloto, afinal o Sr. Ministro explicou que o projeto piloto já não avançava porque o Governo decidira, com mais ambição, avançar para uma reforma administrativa mais alargada, nomeadamente a criação do Instituto dos Museus e Monumentos. Era este o nome, aliás, com alguns pormenores que se referiam, como seja o esvaziamento de funções da DGPC, da Direção-Geral do Património Cultural, que o Sr. Ministro apelidava de estrutura disforme. E, portanto, era a criação deste Instituto. Nós queríamos saber que competências é que tinha este Instituto, como é que isto iria acontecer, até que o Sr. Primeiro-Ministro desvendou o segredo em maio do ano passado, em visita a um outro museu, ao Museu Nacional do Azulejo. Afinal, já não ia haver, já sabíamos que não havia projeto piloto para o Museu Nacional de Arte Antiga, afinal, já não ia avançar-se com essa reforma administrativa do Instituto dos Museus e Monumentos, e o que estava previsto era um novo regime jurídico, que é supostamente aquele que vamos aqui falando sem saber muito bem qual é a versão de que estamos a falar. E, portanto, este processo, e o Sr. Ministro depois veio-nos explicar, o processo seria aprovado em Conselho de Ministros até ao fim do ano de 2018 e entraria em funcionamento em 2019. Bem, ele, de facto, foi construído, não sabemos durante quanto tempo, sabemos que quem tomou conhecimento dele foi entre julho e agosto, prudentemente, com o país a banhos no Algarve e nas praias fluviais, e, portanto, é assustador chegarmos aqui hoje e percebermos que há uma imensa energia e uma imensa vontade de procura de consensos, e eu gostaria, enquanto representante do PSD nesta audição, de dizer que, obviamente, é esse também o nosso espírito, é procurar, quando procuramos saber o que é que se passava e conhecer as diferentes versões, era exatamente neste espírito de procurar consensos à volta desta matéria, de não haver uma oportunidade perdida, que é uma oportunidade praticamente de uma legislatura, e, portanto, neste momento e depois das vossas intervenções, eu não vou enfim, dizer aquilo que tinha para dizer, e alterei de facto esta comunicação, porque acho que o que é fundamental é, nós vamos ter aqui a Sra. Ministra no dia 15 em audição regimental, obviamente que este é um assunto que será central pela nossa parte, e portanto nós queremos saber, não queremos perder uma oportunidade e queremos obviamente discutir esta matéria e revisitar o que houver para revisitar sobre este assunto. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelo contributo que nos deram para este
debate e boa tarde a todos.